Gente, bom dia. Eu dou risada das coisas que eu faço. Eu tô sem bateria e fazendo uma live aqui pra vocês. Tive que ligar o aparelho aqui na, na coisa ali. Ontem, bem preguiçosa à noite, e hoje também tô bem preguiçosa. Bom dia. Então, nessa manhã eu vim conversar com vocês um pouquinho. Nem sempre a gente tá na mesma. Às vezes você tá preguiçosa, tipo eu, né? Eu tô pronta aqui, ó. Você vai perguntar, tá preguiçosa, mas não tá de pijama. Eu tô pronta aqui porque eu tenho médico às 9. Então, tem manhã, tem dia que você que é dona de casa não tá afim de arrumar a casa. Não tá afim. Não tá afim de fazer café, o marido faz café, não tá afim de arrumar a cama, tipo eu. Entendeu? É isso, né? Essa é a vida, né? Então, eu estou aqui nessa manhã conversando com você um pouquinho a respeito do que eu ouvi ontem. Ouvi ontem durante o dia. Eu estava lá sentada no sofá um pouquinho, lendo a palavra de Deus, e eu ouvi aqui no ouvido direito: ser ou não ser? Me recordei uma frase dita há muitos anos atrás: ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, em inglês. Me lembrei. O que significa fui meditar? Ser ou não ser? Ser ou não ser uma boa pessoa? Ser ou não ser uma boa dona de casa? E praticar, né? Ser ou não ser cristão? Ser ou não ser um profissional X, um profissional Y, né? No meu caso, sou cuidadora de pets, mas também sou estilista do vestuário. Edna, agora, você vai ser somente profissional dos pets ou você também vai ser profissional da costura? Ser ou não ser? Existe. O que significa ser ou não ser? Dúvida. Significa dúvida, né? Eu e você temos dúvidas sobre o que fazer, como agir, né? Ser ou não ser? Morrer ou viver? Não é? Não é esse o significado do ser ou não ser? Morrer ou viver, né? Isso me fez lembrar de uma passagem bíblica, né? Me fez lembrar uma passagem bíblica a respeito de um jovem que foi até Jesus. É a passagem que fala do jovem rico. Esse jovem foi a Jesus e questionou: Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Lembre-se, o que ele perguntou: o que eu tenho que fazer de bom, de bem, para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: cumpra os mandamentos, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, terá Deus como seu único Deus, não prestará culto a outros deuses, aquilo tudo que nós sabemos dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não é verdade? Amar o próximo como a ti mesmo. E ele respondeu para Jesus: mas tudo isso eu tinha praticado. Mas Jesus, Deus, sabia que ele não estava praticando todas as coisas. Então Jesus falou para ele: então, já que estás praticando todas essas coisas,
Todas essas coisas significa que você já é bom, né? Ele perguntou: o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus e os mandamentos. Se ele cumpre os mandamentos, quer dizer que ele é bom. Então Jesus falou para ele assim: então faz o seguinte, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, distribua, seja bom, vem e segue-me. O que aconteceu? A palavra diz que a fisionomia dele se transformou, ele ficou triste e seguiu o seu caminho. E por quê? Porque ele era muito rico e tinha muitas posses. Será que ele era bom? Será que ele não era avarento? Será que ele ajudava os pobres? Será? Também me veio à mente um outro rico, Zaqueu. Rico, cobrador de impostos. E um dia Jesus foi à casa dele. Muitos criticaram Jesus, porque estava comendo com aqueles que, para a população, era roubador, né? Um homem pecador. Mas Jesus foi à casa dele. E quando Jesus entrou na casa dele, a salvação também entrou. Porque o que ele falou? Ele falou: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu me comprometo a devolver até 4 vezes mais esse valor. Mas eu não quero perder mais a salvação. Eu não quero mais perder Jesus. Eu quero estar em companhia de Jesus. O que não aconteceu com o jovem rico. Então, todos temos dúvidas. O jovem rico tinha dúvida. Ele achava que, sabe, ele cumpria os mandamentos, mas ainda faltava algumas coisas para ele conquistar a vida eterna. E ele, com dúvidas, foi a Jesus. E Jesus tirou as suas dúvidas. Checkmate. Mas o que ele fez? Já Zaqueu também tinha dúvidas. Conhecia a palavra de Deus, porque quando ele falou, eu devolvo quadruplicado, 4 vezes mais, é porque ele conhecia os mandamentos de Deus. Mas ele não cumpria, mas a partir do encontro com Jesus, as dúvidas dele se sanaram. Ele escolheu um caminho, o caminho certo. O que você tem feito a respeito das dúvidas que você tem? O que fazer? Vá a Jesus, venha a Jesus. E ele dará um norte para você. Aquele que vem a Jesus depende dele, confia nele. Esse tem um norte para chegar à vida eterna, para chegar a um caminho mais sublime, um caminho mais limpo. Aquele que quer chegar a ele, que se considera limpo, limpe-se mais ainda. Como se limpar mais ainda, Edna? Edna, aqui nós podemos nos limpar. As nossas mazelas, sabe? Aquelas coisas que nos prendem. As situações dessa terra. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? O que está escrito lá? No Gênesis. Primeiro Deus fez céu
depois terra. Depois ele nos fez a imagem e semelhança dele. De onde esse nosso Deus é? Se Deus não é do céu, a palavra de Deus nos diz que quando nós queremos encontrar Deus, é só para nós olharmos para o alto e falarmos com Ele? Ele nos responde? Então, por que ficamos apegados a coisas dessa terra? Sim, vivemos aqui. Precisamos gozar de coisas boas, uma boa cama, um bom carro, uma boa casa, bom isso, bom aquilo. Mas tudo isso são coisas da terra. E quando você escolhe as coisas do céu, todas as coisas da terra vos serão acrescentadas. Ele tem acrescentado na minha vida por longos anos. Eu tenho tantos, já disse para vocês, tantos testemunhos desse Deus que tudo sabe, desse Deus que tudo vê, que nada passa despercebido, nada. Quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na igreja, nada passa despercebido. Por que não andar por esse caminho de Deus? Através de Jesus Cristo? Por que não? Por que estar afastado? Eu fui chamada para você, casa de Israel. Eu tenho muitas coisas para falar para você. De como eu cheguei até aqui, até essa manhã que eu estou falando contigo. Há um Deus que me levou, que falou para mim, pega teu carro, se arruma, pega teu carro, que eu te levarei aonde está o teu marido. Um Deus que eu olhei para o alto e falei, Senhor, tu está vendo? Senhor, me mostra a verdade. E no outro dia, eu fui à casa de uma costureira e o marido dela veio para mim e falou assim, o Senhor manda te dizer que a língua que fala isso é língua mentirosa. Ele falou através de uma palavra aqui. Esse irmão, ele leu uma palavra. Aquele que está no seu caminho, ele é mentiroso. O Senhor sempre nos responde. Aquele que tem o coração inteiro nele e não nas coisas. As coisas nós temos, porque nós somos filhos do dono desse universo, de todas as coisas. É Ele que abre porta para você, é Ele que abre porta para mim. É Ele que abre agenda para você falar do Senhor. É Ele que traz o alimento para sua mesa a cada dia. É Ele que te dá um sono tranquilo. É Ele que te sustenta quando você dorme. Porque se você morrer dormindo, você não viu nada. Você dormiu e não acordou mais. Se você abre os seus olhos a cada manhã e goza a vida, que é o bem mais precioso que Ele deu para mim e para você, é porque Ele cuida de você. Então, tema esse Deus, queira esse Deus na pessoa de Jesus. E o Espírito Santo falará ao seu ouvido como ele fala ao meu ouvido. Sobre as coisas dele, as coisas do alto. Ele te ensinará o caminho que deve trilhar. É essa palavra que eu tenho para você nesse dia, tá? Ser ou não ser? Eis a questão.
Ser dele ou ser do mundo? Ser dele ou ser escravo do trabalho, escravo da vida? Lembre-se, você e eu somos do céu. Amém? Te amo.